Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem com vocês, queridos alunos de Filosofia do Direito? Eu espero que sim, que cada dia mais adaptados a essa nova realidade nossa de confinamento, de distanciamento físico, né? Mas não de distanciamento espiritual e intelectual. Vou gravar agora aqui, nesses vídeos de 15 minutos que eu estou postando no YouTube, um resumo, né, das nossas aulas dessa semana, tanto aquilo que estava no cronograma, no material de leitura, de vídeos, como nas aulas que eu dei ao vivo pelo Zoom, sobre Sócrates e Platão. Gente, falar de Sócrates e Platão em 15 minutos, né, aqui nesse resumo, realmente é o resumo do resumo. Mas eu acho que é bem dentro daquilo que vocês precisam guardar de me ouvir, né, da essência mesmo, dentro de uma perspectiva de apoio aos textos, de apoio às nossas aulas do Zoom. Então vamos lá. Na minha opinião, ambos, Sócrates e Platão, e se a gente já quiser passar para o nosso próximo pensador ou filósofo, que é Aristóteles, né, os três. Se forem os três, a tríade. Se foram os dois pilares fundamentais, não só da filosofia, da história, do pensamento filosófico, mas para mim da história do pensamento e da forma de conhecer e estar politicamente no mundo, de toda a influência sobremaneira do mundo ocidental. E o mais interessante que eu acho, na minha modesta opinião, é que ambos os homens foram homens que viveram em um mesmo tempo, né? Sócrates, obviamente, todos já sabem, mais velho que Platão, nasce no século V e vai falecer no século IV antes de Cristo, e aí o Platão vai ser o seu grande discípulo, né? Como tantos outros, mas nós conhecemos basicamente o Sócrates pelas obras de Platão, sejam seus 35 diálogos, sejam suas 13 cartas ou epístolas, né? Mas o fato é que ambos os homens tinham uma origem muito distinta. E a despeito dessa distinção, não só a origem, né? A gente pode pegar a forma física, eu comentei isso nas aulas, enquanto Sócrates foi um homem que era de uma origem humilde, trabalhou uma vida inteira e, digamos, foi para a sua expressão de vida filosófica mais tarde, teve um ofício e quando ele se aposentou é que ele vai, de fato, filosofar e se permitir estar na água de uma forma politicamente ativa e com isso ter os seus alunos, os seus discípulos, os seus interlocutores. O Platão já vem de uma formação familiar tanto abastada como uma formação acadêmica muito mais consolidada, teve a oportunidade de estudar, era um sujeito atlético, era um sujeito bonito, enquanto Sócrates era um sujeito baixinho, robusto, dizem que tinha os olhos muito esbugalhados, eu até brinquei na aula, né, quem sabe não tinha aí um hipertiroidismo pelas descrições físicas que a gente tem do Sócrates, mas enfim, isso são firulas. Mas o fato é que Sócrates inicia uma proposição de vida pública, a despeito de ser um cidadão de origem simples, inovadora na Atenas do seu tempo. Ele se propõe a ser um homem que enfrenta a vida e as questões da polis, da sua democracia, do seu tempo, das suas angústias, com uma postura crítica e uma postura reflexiva. Talvez esse seja o maior ensinamento de Sócrates para os seus, né? Obviamente que ele vai tecer considerações, a gente sabe disso, segundo Platão, por exemplo, sobre a virtude, sobre a justiça, a sua própria forma de conduzir o final da sua vida, a despeito de entender ilegítimo, aceitar o seu julgamento e aceitar a sua sentença como uma forma até de desmascarar as não virtudes da justiça e da democracia ateniense. Então é como se ele desse um exemplo na serenidade com que encarou seu julgamento e na serenidade com que encarou o seu fim de vida, com muita tranquilidade, como dizem os escritos, quando os historiadores se debruçam sobre os escritos do fim da vida de Sócrates, ele aceita aquele julgamento como uma forma, inclusive, de evidenciar as mazelas do sistema em que vivia e, podemos dizer, até as distorções desse sistema, que era, na verdade, quase que exemplificar com a própria vida, pagando com a própria vida aquilo que ele sempre disse, né?
Então, os problemas dos falsos políticos, das falsas retóricas, dos argumentos na polis e na ágora que eram falaciosos, que queriam meramente conduzir o povo e o outro a se comportar de uma forma que não fosse racionalmente válida, que, portanto, não havia boa intenção e virtude naquele tipo de posicionamento político. E o Sócrates, nessa postura dele, vai ter a grande contribuição para a história da filosofia, para a história da ciência, e é isso que vai influenciar cabalmente Platão e Aristóteles, a ponto da metodologia socrática ser a forma que Platão depois vai vir a conduzir a sua academia, a primeira escola formal que a gente tem notícia, né? Assim, do ponto de vista de uma escola de matérias, de disciplinas do mundo antigo, da Grécia Antiga, certamente, e Aristóteles vai reproduzir essa mesma circunstância no Liceu, né? Lembrando aí que o nome da escola platônica era academia. E que método era esse? O que a gente conhece como metodologia socrática, método socrático, chamado também de maêutica? Nada mais é do que você colocar à prova a sua capacidade de dar respostas às perguntas da vida, das mais elementares às mais fundamentais, de incômodo filosófico até o presente momento. Por exemplo, o que é liberdade, né? O que é justiça, o que é verdade. E para o Sócrates, o que vai importar é o processo. Então percebam como ele era um homem ao mesmo tempo prático, né? Esse afeto dele pela oralidade, por isso mesmo que não deixou nada escrito, né? Quem escreveu sobre Sócrates, nós sabemos o que Sócrates disse pelos seus discípulos e pelos seus admiradores, e também pelos seus opositores, né? Mas o fato é que ao colocar em jogo todas as respostas e perquirir o perguntar sobre todas as respostas o tempo inteiro e não ficar satisfeito com quase nenhuma delas, né? E perguntas em cima de perguntas, e o mais importante é o caminho do raciocínio e o despertar que cada nova pergunta, uma vez que você consegue responder, uma vez que você tem uma luz sobre o que responder ou uma indagação sobre o que responder, para Sócrates esse era o caminho da sapiência, a ponto dele ter ficado conhecido, né? É uma passagem que se conta como o homem mais sábio de toda a Grécia, e quem disse isso foi o oráculo de Delfos. E ele, então, incomodado com ter sido eleito pelo oráculo de Delfos, o homem mais inteligente e sábio de todos os homens da Grécia, ele começa a fazer uma pesquisa. Então eu que sou o homem mais inteligente da Grécia. E ele começa a indagar aquelas pessoas que ele tinha certa admiração ou que ele achava que era sábio. E teria sido daí que, ao ver que todos esses homens nunca colocavam em questionamento nenhuma das suas ignorâncias, e a ignorância no sentido positivo, né? Aquilo que eu não conheço é um espaço que me dá abertura também para o conhecer, né? Não apenas no sentido negativo, pejorativo da palavra. E nesse sentido é que ele teria pensado e dito a célebre frase, né? Só sei que nada sei. Não colocando-se como um ser ignorante, ao contrário, dizendo que desconhecer é o caminho para conhecer. E aceitar que a gente não sabe tudo é o caminho para nos, vou usar uma palavra bem do nosso tempo, né? Para nos empoderar cada vez mais no espírito crítico de saber. E a gente só consegue saber através da razão. E para o Sócrates, os homens virtuosos vão ter essa capacidade, né? De colocar à prova as suas próprias dificuldades, as suas próprias incertezas. Isso não é uma fraqueza, isso é uma virtude, é uma atitude positiva perante a vida. Platão, o seu grande discípulo, né? Falei um pouco mais do julgamento do Sócrates, especificamente nas aulas do Zoom, mas Platão vai ser um daqueles que vai dizer a Sócrates para não aceitar o seu julgamento, para que ele fugisse ou para que ele se negasse a tomar a cicuta para morrer. E o Sócrates fala, não, eu aceito meu julgamento, essas leis se aplicam a mim. E se isso é a justiça, olha como que essa é uma atitude, né, politicamente ativa, se isso é a justiça, eu vou cumprir. E aí Platão fica tão desiludido após a morte do Sócrates que ele sai de Atenas por 12 anos, só ao voltar é que ele vai fundar de fato a academia. E nós sabemos muito de Platão por esses diálogos, diferentemente, né, do seu mestre. Platão também prezava pela oralidade.
dava aula andando, falando, conversando com os seus alunos, mas escreveu muito mais do que Sócrates, que não escreveu uma linha. E como eu disse há pouco, aproximadamente são 35 diálogos atribuídos a ele e 13, 14 epístolas, que são as cartas. Nós do direito, e também quem é da ciência política, normalmente tem mais interesse por duas dessas obras, né? O Fédon, onde vai falar exatamente desse período do julgamento, anterior ao julgamento, e a República, que é o livro onde ele vai falar sobre a cidade, entre outras coisas, está lá na República a grande passagem, a grande metáfora do Platão, que é a alegoria da caverna, ou a metáfora, o arquétipo da caverna. E percebam que nesse arquétipo não é nem Platão que está em diálogo com Sócrates, é seu irmão Glauco que está em diálogo. E o arquétipo da alegoria da caverna vai nos dizer que, para Platão, quando os homens estão ali vendo apenas sombras projetadas no fundo da caverna, porque você tem os prisioneiros acorrentados, o fundo da caverna, os prisioneiros, uma luz atrás e passando atrás dessa luz toda a vida, transeuntes, pessoas, mercadorias. Então, o que os homens enxergam no fundo da caverna são meras sombras. E um prisioneiro tem a oportunidade de sair, é liberto, e primeiro ele passa por aquele momento de desespero, de cegueira, né? Porque na escuridão, quando se revela a luz, tem aquela dificuldade absurda de se acostumar. Se a gente pensar nesse processo como um processo de despertar para a razão, já é muito bonito que se esteja na alegoria da caverna. E aí, quando o homem vê o mundo real, esse mundo para ele é um mundo da perfeição, que jamais pode ser comparado àquelas meras sombras distorcidas que ele até então via no fundo da caverna. Então, Platão nos coloca aí a distinção entre o mundo sensível, o mundo daquilo que a gente vê e que a gente toca, e o mundo inteligível, o mundo das ideias. E aí nós temos finalmente aquela divisão entre, né, o mundo físico e o mundo metafísico. Então, para Platão, sempre aquilo que é a ideia de alguma coisa é muito mais perfeito do que a coisa em si, no sentido da sua essência, no sentido da sua forma, né? A forma para Platão é aquilo que a gente consegue apreender, mas a ideia por detrás da forma, ela é sempre mais perfeita e poderosa. Se a gente transportar isso para o mundo jurídico, por exemplo, um exemplo simples aqui, eu tenho uma série de normas constitucionais e infraconstitucionais que estão ali perfeitas em dispositivos e eu consigo vê-las e lê-las com perfeição, e a ideia daquela norma que ela transporta, né, no seu conteúdo, na sua axiologia, na sua teleologia, está ali para mim. Só que entre aquilo que está ali como a ideia do direito, um comando de dever ser, e aquilo que é na realidade, eu tenho uma distorção. Tanto é que toda luta, né, de quem é um agente de cidadania, um agente do direito, é fazer com que a maioria das normas sejam eficazes e haja eficiência do sistema. Então, pensem que o mundo físico, o mundo sensível, o mundo inteligível, eles estão em patamares completamente diferentes. E como que eu posso chegar a aprender sobre as grandes questões que nos colocam enquanto humanos, como já dizia o Platão, questões sobre justiça, sobre verdade, sobre virtude. Eu só consigo apreendê-las através da minha emancipação racional, da minha razão. Eu preciso me empoderar racionalmente para conseguir, igual o homem que sai da caverna e tem esse despertar, apesar dele ser difícil com esse problema, né, da luminescência após um tempo na escuridão, é quando eu desperto que eu vejo as coisas como elas são, né, com clarividência, com serenidade, e eu vejo a perfeição. Então nós temos que estar nessa postura de sermos esses homens, ou na verdade esse, né, do diálogo, que sai da caverna e se propõe a ter a ciência de que as coisas realmente são diferentes, mas que eu almejo sempre a ideia da coisa. E se isso for possível, que bom. Mais perto das grandes questões da humanidade eu vou estar, porque as grandes questões da humanidade não estão no mundo sensível, estão no mundo inteligível.
Um beijo.